desta semana que antecede o Dia dos Pais. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Marcílio. A gente vai falar um pouco sobre a paternidade. Deixa eu até adicionar. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só escrever aqui o tema, que depois as pessoas entram e perguntam. E aí, eu falei com a Ana, será que o Marcílio vai topar? Ela, não, ele super topa, achei tão legal, porque o homem às vezes fica com mais resistência, né, para poder falar sobre a paternidade. Ah, com certeza, é um tema desafiante e o homem tem um certo. Ele vai criando umas certas defesas, né, para não se revelar. Né? Marcílio, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. A gente já teve o prazer de ter a Aninha aqui, né, mas ouvir o lado do marido, né, do pai é diferente. Olha, Então, por é, favor, se apresente. Fala quem você é, quanto tempo de casado, filhos. então ótimo. Meu nome é Marcílio Castro, né, todo mundo me conhece por este nome. Sou casado com a Ana Paula Braga, tenho duas filhas, uma de 21, Ana Carolina, e uma de 14, Ana Luísa. Então nós já temos 21 anos, quase 22 anos de casados. Já temos aí uma estrada, uma caminhada bem longa, e com muitas portas abertas e ainda muito caminhos pela frente. Né? É verdade. Vocês casaram e já tiveram uma filha, né? Como é que foi esse para você isso assim, né? Porque juntou o casamento e a paternidade junto. Como é que foi viver isso? Se você quiser até falar um pouquinho antes, né? De como é É, que foi a história de vocês, eu acho tão linda. Eu não ligo de ouvir de novo, não. Adoro. Ué, você vai ouvir a minha versão? Vou ouvir a sua versão, né? Acho que é bem que ela não está aqui ouvindo. Bom, é, eu cresci dentro de uma família bem tradicional, né? E a regra era crescer, arrumar um emprego, casar e aposentar. Eu fui desse jeito até os 18 anos, com essa crença. Né? E depois dos 18 anos, e aí eu já estava trabalhando aos 18 anos, comecei aos 16, já estava trabalhando e namorando também. Né? Então, aquilo que se previa já tinha meio caminho andado. Estava trabalhando, já estava namorando, então agora era só ter família. Né? Estava muito claro dentro de mim. Mas, como eu sempre fui muito envolvido com a questão religiosa, eu cresci em Nova Lima, uma cidade muito tradicional, e eu ajudava muito na igreja. Na Igreja Católica, né? Na igreja católica, né? Lá na Matriz, Nossa Senhora do Pilar. Né? E eu tinha uma relação muito próxima também com o padre. E ele foi despertando em mim, então, assim, um desejo de também, talvez, arriscar algo diferente. Não ser casado, né? Mas ser padre. Eu fui me envolvendo um pouco com as pastorais, com o exercício, o padre foi me influenciando bastante, eu fui gostando disso, né? E até que chegou um tempo que, aos 20 anos, que eu decidi então largar tudo. Larguei o trabalho, larguei a namorada, larguei a casa. Né? Então, para o meu pai foi uma ruptura muito difícil para ele. E para minha mãe nem tanto. Né? A única coisa que ela me disse quando eu saí, ela falou que assim, quando quiser voltar, as portas estão abertas. Né? Coração de mãe. Né? É.
E aquilo para mim já era tudo certo já. Então, a crença de crescer, trabalhar, casar e aposentar já não existia mais. Então, agora era seminário mesmo. Eu criei um propósito muito forte, né? E fui me preparando para, para o seminário, né? Fiz um ano de discernimento e aí chegou a hora de entrar para o seminário, de arrumar as malas. E, então, o seminário era em Belo Horizonte. Né? E eu arrumei minhas coisas e fui embora. Então, no primeiro ano de seminário, eu estava com 20 anos, né? Eu conheci a Ana Paula. A Ana Paula era filha da senhora que tomava conta do seminário. Então, quando eu cheguei no seminário, estava muito encantado com tudo, com uma motivação ainda muito elevada, certo? Mas quando eu olhei para aquela pessoa na minha frente, primeira vez, certo? A vida nos conectou ali. Eu, naquela hora, certo? Que as intuições, aquelas coisas que você pensa assim e não dá muita atenção, né? Quando eu olhei para ela, eu pensei dentro de mim, vou casar com essa menina. Falei, mas que E é menina contradição! mesmo porque ela é mais nova, né? 10 anos mais nova do Mais que eu, nova. né? Eu estava na época com 20, ela com 10 anos. É menina mesmo. Era menina mesmo, né? É, e aí entrei numa contradição, logo de início, né? Quer dizer, já estava entrando para seguir um propósito e de repente já gera um outro desejo dentro de mim. Mas fiquei com aquilo ali guardado e a caminhada foi sendo desenvolvida, né? Mas foi muito marcante para mim, né? Eu assemelho esse momento, às vezes eu fico visualizando assim, algumas passagens da Bíblia e, e eu fiquei visualizando uma certa época, assim, a primeira vez quando Eva viu a árvore e o fruto, falei, o que tinha de especial naquilo? Tinha tantas outras árvores, com belos frutos, né? Mas aquela árvore chamou atenção. Ela gerou um encanto. E aquela árvore mudou o rumo da humanidade. Não só o rumo da humanidade, como mudou a relação entre nós e Deus. É. Para mim foi aquilo que aconteceu naquele instante. Dentro de mim algo Profundo. mudou. E mudou a minha relação com Deus. A partir daquele Profundo. momento. Passaram-se 10 anos. Eu formei. Ordenei a diácono. Né? Mas Mas durante o... vocês tinham uma amizade, não tinha? Vocês, ou não? Depois desse Sempre, dia que eu. Sempre, né? sempre permanecemos próximos uns dos outros. Tá? Em determinado momento da vida também, ela foi crescendo e ela tomou outro caminho também, ela já tinha decidido também que queria casar, ia trabalhar, essas coisas todas. A vida dela estava já encaminhada para isso. A minha também já estava caminhada, já estava quase na época da ordenação. Mas nós sempre nos encontramos, sempre conversamos, sempre muito próximos um do outro. Mas no último ano, no ano do diaconato, que a gente ordena, fica um ano como diácono, como se fosse uma experiência, para um ano depois ordenar como padre. Definitivamente aí, né, vamos dizer assim, não tem volta mais. Esse ano para mim foi muito importante, porque foi quando eu me distanciei dos estudos, do seminário e fui mergulhar no ofício de uma paróquia, no trabalho de uma paróquia. E aí veio, então, nesse momento, durante esse ano,
todos aqueles sentimentos de 10 anos atrás. Aquilo para mim voltou com uma força muito grande. Parecia que Deus tinha colocado duas opções na minha frente. É agora. Você acha que eu esqueci daquele momento lá? Não esqueci, é agora. Ou você opta por um, ou você opta por outro. Mas eu vou deixar com que você experimente com profundidade o que é cada coisa. E os 10 anos dentro do seminário, eu mergulhei naquilo que era uma vocação, um mistério. Então fui desenvolvendo dentro de mim uma busca, um valor muito grande pela espiritualidade. Foi o que me sustentou durante todos os anos. E foi difícil olhar para um e olhar para outra. Mas eu fui percebendo, quando Eva fez a escolha dela, ela estava muito certa do que ela estava fazendo. E que naquele momento ela não estava rompendo com Deus. Ela estava fazendo uma opção. Né? E que era também uma opção também de vida. E eu descobri que o amor que eu senti por ela, naquele dia, naquele momento, não era um amor do mundo. Não era um amor humano. Era algo que estava além da minha compreensão e da minha experiência. E aí eu fiz minha escolha de ficar com ela. Fiz a escolha, pedi para sair, e, por incrível que pareça, na época era Dom Serafim, o arcebispo de Belo Horizonte. Eu era muito próximo dele. A igreja de Belo Horizonte tinha uma expectativa muito grande com a minha ordenação. Eu sempre fui muito... Eu me despontei muito durante todo o tempo que eu fiquei lá. E existia uma expectativa. Então, para ele foi muito difícil conversar comigo e eu dizer para ele que eu tinha outra escolha. Mas com o coração de pai, eu vejo que os caminhos de Deus a gente não muda também. Ele virou para mim e falou que assim, se é a sua escolha, tá bom? Mês que vem eu estou indo para Roma e trago a sua dispensa. Falei, que bom. Eu conheci padres que ficaram anos sem receber essa dispensa. E só a dispensa que permite você casar. Sem ela você não casa, você fica preso à ordem. Né? Falei, ótimo. Trouxe para mim, entregou em mãos e falou, seja feliz. E aí começou então uma reviravolta na minha vida. Larguei tudo, experimentei alguns preconceitos, né? Que quando você está dentro de determinadas instituições, você é tudo, quando você sai, você é nada. Tive que recomeçar a vida, mas sempre percebendo que Deus estava presente. Isso me fortaleceu muito. Quer dizer, não foi fácil reerguer, reconstruir, mas eu tinha certeza que aquele amor, ele não era um amor em vão. Então, nos casamos, e logo depois, então, nasceu Ana Carolina. E aí eu me tornei pai. Então, família para mim era algo muito importante. Eu fiz uma opção, quando eu casei com a Ana Paula, de construir uma família. Não de ter uma família e pronto, mas de construir uma família. E a coisa mais importante era que o amor fosse a base disso. E assim vivemos durante muitos anos. Mas quando Ana Carolina, então, nasceu, era como se algo tivesse saído dentro de mim.
apesar de que a gestação foi ela Sai que da fez, mãe, é. sai da mãe, né? Mas para mim foi assim como algo que tivesse saído de dentro de mim, né? Como um novo ser, e que estava ali Porque foi para muito ser simbólico, né? Diante de tudo cuidado. aquilo que você estava vivendo, né? E eu vejo assim, é, acredito que Deus ele cuidou de uma forma muito delicada, né? Que não nos deixou muito tempo sem um filho, né? Quer dizer, ele nos deu uma filha logo de início para que nós pudéssemos nos ocupar, para que pudesse desviar o nosso olhar para outras coisas que estavam acontecendo, para o seio da família, para a construção da família. Principalmente dos preconceitos, né? Imagino. Principalmente os preconceitos, né? Que não foram poucos. Né? Então, ali naquele momento, então, assim, ali que nasceu o pai. O pai não existia. Né? O pai nunca existiu. O pai nasce quando o filho nasce. A mãe nasce quando a filha nasce. Então, não são papéis simplesmente que a gente desempenha. Não, é um novo ser, uma nova pessoa, É. uma nova vida, um novo coração. Eu fui perceber isso, que quando Ana Carolina nasceu, nasceu algo novo dentro de mim, que era ser pai. Eu falei, e agora? Eu nunca experimentei isso. Casei apaixonado com uma mulher, e agora eu tenho que ficar apaixonado pela minha filha? Como é que eu vou dividir o amor? Né? E aí, Camilinha, foi algo muito interessante, né? Num momento contemplativo, daquele ser tão pequeno e inocente no berço, é que eu fui compreender que não há divisão de amor quando o filho nasce. Né? O amor de pai, ele é único e muito específico. O amor de esposo, ele é único e específico também. São todos dois amores, mas de formas diferentes. Diferente. De forma alguma eu poderia amar a minha filha como eu amo Ana Paula. E nem posso amar a Ana Paula do jeito que eu amo a minha filha. Então eu fui construindo essa ideia dentro de mim, e cada vez mais foi ficando claro que não havia ali uma divisão de amor, ou eu amo tanto uma, eu amo tanto outra. Né? Para mim não era aquilo. Quando eu estava com a Ana Carolina, ali eu era pai. E eu nunca permiti que o meu amor por Ana Paula diminuísse em função dela. Eu Aham. nunca permiti colocá-la entre eu e Ana Paula. E vice-versa. Mas também nunca permiti que eu colocasse Ana Paula entre eu e Ana Carolina. Fui construindo essa relação, né? E ela foi, de certa forma, se fortalecendo. E o meu amor por Ana Paula foi crescendo. Então, quando a gente entende o que é uma relação de amor com o outro, e um outro diferente, né? O amor não diminui, ele cresce. Né? Hoje nós temos 21, vão para 22 anos de casados. Né? Se eu disser para você assim, olha, eu amo a Ana Paula igual aquele dia que eu a vi pela primeira vez, eu estaria mentindo. É claro. Né? Estaria mentindo. Porque hoje eu a amo muito mais do que aquele dia. Né? Cresce, né? Cresce, Amadurece. amadurece. Né? Aquela época foi aquela época e foi necessário criar essa base. Mas hoje não. Hoje é um amor maduro, um amor que cabe dentro das nossas relações. E com a Ana Carolina a mesma coisa.
Ela foi crescendo, ela foi se envolvendo, eu fui me envolvendo com ela, né? E aí veio então a Ana Luísa, 7 anos depois. Foi uma opção nossa? Foi. A gente, nessa época nós estávamos entendendo que ter uma filha só, para nós, para a nossa concepção de família, não era interessante. Porque nós queríamos que Ana Carolina crescesse como uma irmã, como um irmão, com um outro. Que pudesse ser diferente e pudesse também fazer com que ela pudesse dividir coisas com irmãos. Que ela pudesse perceber que o mundo não é um mundo só para ela. E que na nossa ausência, ela teria uma irmã ou um irmão. Essa é a nossa ideia. Então veio Ana Luísa. Ana Luísa. Totalmente diferente. Um momento totalmente diferente da nossa vida. Já tinha um pouco mais de estabilidade. Mas o desafio foi durante a gravidez. Ana Luísa queria sair já com 5 meses de gestação. Aquilo para nós foi um baque muito grande. Então a Ana Paula ficou depois de 5 meses até o 9º mês de licença e deitada. Para mim foi muito difícil experimentar isso, conviver com isso, suportar tudo isso. Foi uma experiência que ao mesmo quando estávamos vivendo, difícil de compreender. Mas hoje nos deu uma compreensão de vida muito maior. E aí que eu percebi que o amor com Ana Luísa teria que ser diferente. Outro. Do mesmo amor com Ana Luísa, do Ana Carolina. Contextos diferentes. Tá certo? Exigia de mim um certo cuidado. Ela nasceu com intolerância à lactose. Já nasceu. Rejeitou o leite da Ana Paula. Na primeira mamada ela cuspiu. Aquele negócio todo. Levamos a pediatra para verificar durante o primeiro mês. A pediatra disse o seguinte: ela tem que, o primeiro ano, ela tem que receber o leite materno. Não pode tirar. Mas ela tem a intolerância, ela vomita, ela passa mal, aquela coisa toda. Eu falei, tem que ficar. Mas como nós vamos fazer isso? Ela falou assim, ó, durante o dia, mantém em pé. Durante a noite, dormir com ela em pé. Ela tem que permanecer na posição vertical. Ela não pode deitar. Eu falei, e como eu vou fazer isso? Vou suspender o berço, vou pôr um travesseiro mais alto, vou colocá-la ali, aquela coisinha ali, menos de um ano, piquititinho, mas eu vou fazer. É aí que nasce o amor de um pai. Eu passei o primeiro ano com ela sentado na cama. 1 ano. Todas as noites. Ela acabava de amamentar e eu punha ela aqui no bruço, de bruço aqui, com a cabeça aqui, encostava na cama e ele ficava. 1 ano. Para ela absorver o leite. Né? E dava crise de vez em quando, né? Engasgava, dizendo que uma vez ela sufocou com o próprio leite, desmaiou. Havia momentos difíceis durante esse ano. Né? Mas eu percebi que todo sacrifício ainda é pequeno diante de uma vida, principalmente desse tamanho. E que aquilo era um trabalho de um pai. Aquilo não era o trabalho da mãe. Aquilo tinha que ser assumido por mim. Então eu não pensei 2 vezes. Tinha que fazer. Hoje ela está aí com 14 anos. Vai fazer 15 anos em dezembro. Com uma vitalidade, com uma animação. O refluxo até passou. Não tem mais.
Né? A Graças tolerância já a Deus, está tá. tá bem administrada, a intolerância. Mas eu fui percebendo nessas duas experiências, né, que até para ser pai, em relação aos filhos, as experiências são diferentes, o amor é diferente, a relação é totalmente diferente. Né? E eu tive que aprender com elas também o que é ser pai. Eu olhava para o meu pai e ele era meu modelo do que era ser pai. Mas eu não queria criar minhas filhas do jeito que eu fui criado. Aham. Todo mundo é assim. Hã? Então, naquela época, anos 60, 70, eu tenho 50 anos, né? Imagine, 50 anos atrás, como é que era a criação? Os pais tinham muito amor por nós, né? Mas do jeito deles. É. Do jeito deles. E que não era com muito afeto. Né? com muito, era com muita chinelada, com muita É. correiada, né? Com muito respeito, com muito rigor, mas era do jeito deles. A gente não percebia isso na época, hoje eu entendo Claro. isso de forma, né, de todo jeito. Mas eu falei, mas não é isso, eu não quero criar minha filha desse jeito. Então eu tive que optar, quer dizer, ou eu dou continuidade na história, ou eu faço diferente. E como é que eu vou fazer diferente se eu não sei ser diferente? Então, eu tenho que aprender com elas. Foi aí que eu me permiti, então, entrar num processo de aprendizado a partir delas. Elas deveriam me ensinar o que é ser pai para elas com o tempo delas. Legal. Então a gente sentava muito, a gente sempre conversava muito, sempre foi a dinâmica da nossa casa, sentar e conversar, né? Principalmente durante as refeições, né? Rezar juntos. Né? Então, cada situação as duas traziam de escola, que elas experimentavam, né? Aquilo foi, de certa forma, também desconstruindo dentro de mim algumas posturas, alguns preconceitos, algumas crenças, alguns padrões. Né? E eu fui entendendo como é que o mundo dela funcionava. Foi aí, então, que eu comecei a entender que eu precisava de gerar uma crença, uma linha também de formação. Daí eu sempre ouvi falar que a gente tem que deixar um mundo melhor para os filhos. Né? Recentemente eu ouvi isso aí numa reportagem, uma pessoa falando, né, diante desse mundo que nós estamos, então eu vou ajudar a mudar o mundo, porque eu quero que meus filhos aproveitem disso, meus netos aproveitem disso. Eu falei, nossa, eu ouvi isso há 30 anos atrás e o mundo hoje não está melhor. Né? Então, foi aí que comecei então a entender e aprender que não é o mundo que a gente tem que preparar para os nossos filhos. Porque se eu preparo o mundo para os meus filhos, eu estou preparando o meu mundo. É verdade. Com os meus padrões, com os meus valores, com o meu jeito, com a concepção de vida, com a concepção de relacionamento, com o tipo de sociedade. Falo, toma, está pronto. Aí eu fui entender que não, fui entender, é o contrário. Eu tenho que preparar minhas filhas para o mundo. Eu tenho que fazer das minhas filhas melhores pessoas para que elas sejam melhores pessoas no mundo. São elas que vão transformar o mundo delas, não eu. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, então, a dinâmica tem que ser mudada, então. A O meu referência, investimento... né? Então, eu tenho que investir nelas. Agora, como é que eu vou investir nelas também? Aí eu tenho que olhar para mim. Aí eu me torno uma referência. Uma referência desconstruída e construída ao mesmo tempo. Então foi aí que eu comecei então, a entender também o que é ser um pai em construção. O pai não nasce pronto. O pai não nasce acabado. Né? O pai, ele
experimenta essa fase, né? E ele entra num processo de construção contínua. Então, quando elas estavam na época da infância, eu era um tipo de pai. Agora uma está na juventude, a outra está na adolescência. Eu tenho que ser outro pai. A outra já está namorando, já dorme na casa do namorado. Eu tenho que ser outro pai. Para entender essa relação, para me poder apoiar, mas também para poder ensinar. Sou eu que tenho que entrar no mundo delas. E não fazer com que elas entrem no meu mundo, compreendam o meu mundo. Então, é dessa forma que eu falei, eu preciso, então, torná-las pessoas melhores, para que elas possam fazer a partir delas, um mundo melhor. E eu entrar nesse processo de paternidade em constante construção, em constante formação. Né? E entender o que é ser pai. Né? Então foi assim, essa é a história, esse é o jeito que eu fui compreendendo, entendendo o que é ser pai. E vejo que hoje, assim, Ana Paula e eu, nós estamos colhendo frutos já. Né? Quer dizer, já são duas moças, né? Que sabem se posicionar diante do mundo, que tem consciência daquilo que faz, né? E a partir do momento que elas atingiram aí determinada idade, e eu falo para você assim, durante 20 anos, eu investi na família. Foi uma opção. Eu preciso de investir. Eu deixei de fazer muitas coisas minhas, principalmente na carreira profissional. Eu estudei muito até a Ana Carolina nascer. Depois eu parei. Porque eu falei, o meu objetivo é formar uma família. Mas quando ela fez 18 anos, Ana Carolina fez 18 anos, para mim fechou um ciclo de vida. E aí eu fiz algo com ela, a mãe dela custou a compreender, mas depois ela compreendeu o que eu estava fazendo. Ela fez 18 anos, e aqui a gente não tem muito essa tradição de fazer festa de 15 anos, 18 anos. A gente faz algo muito, muito íntimo, muito nosso aqui. Né? Então, quando ela fez 18 anos, nós fizemos uma festa em casa mesmo, ela convidou uns amigos, aquela coisa toda. Aí eu falei, filha, eu tenho um presente para te dar. Tá? De 18 anos. Aí ela criou aquela expectativa. Aí eu peguei um papelzinho pequeno, assim, uma carteirinha, entreguei para ela. Aí ela falou assim, o que é isso, pai? Falei, lê o papel. Aí o papel estava escrito assim, CRV. Certificado de Responsabilidade de Vida. Adorei. Tempo de validade. Achei que era o carro. Não. É porque eu sou da geração que 18 anos, né, os pais costumavam dar um carro. Aí eu falei, CRV. Gostei disso. Bem criativo. Aí embaixo estava escrito assim, validade. Tempo indeterminado. Falei, toma. Agora a vida é sua. A responsabilidade da sua vida é sua. Não é minha mais. Ela ficou assim, ficou até branca na hora. A mãe dela ficou inquieta. Começou a falar assim, mas está abandonando nossa filha? Falei, não estou abandonando. Estou dizendo para ela que ela atingiu uma idade e que agora a responsabilidade da vida dela está na mão dela. Que o que ela fizer a partir de agora, nós temos a nossa limitação. Mas é ela que tem que cuidar da vida dela. Quando ela quiser, ela vai nos pedir ajuda. Não somos nós que temos que colocar uma bolha e deixar ela lá dentro. Não somos nós que temos que definir o destino dela. Não somos nós que temos que ficar cuidando dela. Não somos. Nós temos que entregar, que a vida é dela. A Milene fala muito isso, né, no curso de Bíblia, que é colocar os espinhos, né, no ninho para o passarinho sair para voar.
Mas é difícil, eu acho bem desafiador isso mesmo. Mas é legal quando você fala assim, é uma postura, né, que você teve, É, firmeza, porque dói. Eu não é entendo a Ana fácil. Paula. Não é fácil tomar decisão. Para mim é uma decisão de pai, que a mãe age com o coração. Uai. A mãe quer proteger o tempo todo, né? Ah, deixa aqui, quer resolver as coisas, né? Não deixa sair. Eu falei, ó, não é isto. Não é isso. Ela precisa gerar a consciência de que a vida é dela e o que ela fizer a partir de agora, ela tem que assumir as consequências. Se nós cuidarmos da vida dela, ela não descobre quem Ela ela não é. amadurece, é. Ela não descobre quem ela é. E ela não floresce, ela não cresce, ela não voa. Então a gente tem que soltar, soltar. Soltar de quem? Soltar de nós mesmos, porque somos nós que prendemos. É. Soltar de nós mesmos. Né? Entreguei com o coração na mão, o que eu quero te dizer. Não foi Não, eu fácil, viu? imagino. Eu quero ter essa maturidade aí. Entreguei com o coração na mão, assim. Né? E às vezes ainda me pego pensando assim, nossa, será que O que eu eu, fiz? que eu fiz? Entreguei a vida dela para ela e agora? Ela está realmente assumindo, né? Mas está com 21 anos hoje, né? E a gente percebe assim que passa os conflitos dela, passa as crises dela, mas ela assumiu a vida dela. Ela entendeu o que eu quis dizer para ela, né? E está indo. Ana Carolina ficava olhando, Ana Luísa ficava olhando assim, ó, falando, o que é que está acontecendo? Eu falei, sua vez vai chegar. Né? Mas para não pegar de supetão, como eu peguei a Ana Carolina, assim, aí eu já começo a fazer o mesmo com a Ana Luísa. Né? Porque ela Pra entenda, suavizar, né? Vai para suavizando. suavizar, para a vida é sua, toma a sua decisão. Quando ela chega com um problema para resolver, eu falo assim, ah, você quer que eu resolva? Não, traz a solução para mim. Resolve isso e me fala como é que você resolveu. Quer dizer, já vai preparando, né, a cabecinha, o estado, né, para quando chegar a hora, não é que esteja pronta, né, porque nunca vai Ninguém estar. tá pronto. É. Né, Nem a nunca vai gente, né? estar. É, mas a gente tem que criar uma relação de autonomia e de Claro. responsabilidade. Isso que é importante a gente começar a compreender. Porque os nossos filhos hoje são diferentes da nossa idade. Na minha idade, que assim, eu morava em Nova Lima, o mais longe que eu ia era Belo Horizonte. E voltava com muito medo. Ana Luísa já fala hoje que vai fazer relações internacionais e que vai rodar o mundo, vai trabalhar fora. Já está pensando na Inglaterra, que eu quero estudar. Que você fala assim, gente, como é que vai ser o dia que sair? Ela mesmo que vai fazer o CRV dela. A pai Vai! tá aqui, ó. Deixa eu ir, que eu estou indo. Mas é isso, ver como o mundo não só cresceu, mas perderam-se as fronteiras. É verdade. Então, assim, como pai, como mãe, quer dizer, nós não temos mais esse controle. Não. Não temos mais esse poder de dizer fica, não vai. Vai virar as costas e fala, vou. Né? Tchau. E se a gente não se preparar, nós vamos criar em nós sentimentos de culpa, Sofrimento, né? sofrimento. Nós vamos criar uma série de transtornos e neuroses dentro de nós, porque nós vamos viver em função deles. E aí eu já falo com a Ana Paula, minha querida, nós fomos até agora família com filhos. Daqui a 5 anos, nós vamos ser casal, sem filhos. Porque os filhos saíram. Então nós temos que começar a nos preparar para isto também. Porque a família, ela continua. Por isso que é um processo de construção. Mas agora ela vai continuar em outro formato. Um casal com filhos distantes. Mas aí, quando sai de casa, como diz
a psicologia, o ninho fica vazio. É, a síndrome do ninho vazio, né? É, hã? O que nós vamos fazer, então? Vamos, vamos criar cachorro? Criar gato? Passarinho? Não, de jeito nenhum. Nós temos que voltar a ser casal. É isso. Né? Quer dizer, no nosso tempo, do nosso jeito, mas voltar o olhar para nós dois, para dar continuidade ao que nós começamos. Muito legal. É. Então esse é o nosso propósito agora. Então já tem tempo determinado já. A Ana Luísa está com os 14 anos, então nós vamos até 18 ali, 18, 19. Depois disso, tá livre também. Aí fala, então, nós dois vamos cuidar da nossa vida, para um cuidar do outro. Claro. Isso que é amor. Isso que é amor. É. Essa semana nós estávamos assistindo um filme, filme Mamma Mia. Você já viu esse filme? Lindo, Não, né? não vi ainda não. Não, é lindo o filme, assim, com açúcar. Pra gente, pra gente assistir sábado à tarde mesmo. Tem uma determinada hora que a moça prepara-se para casar, não conhece os pais, e aí aparece 3 lá, que na época são possíveis pais, ela chama para o casamento e dá um rolo danado, mas uma hora ela pergunta para um deles assim, quando a gente casa, depois de um certo tempo, o amor acaba? Aí ele fez um silêncio e respondeu assim, acaba. Essa é uma boa reflexão. Se acaba ou não. Então, eu olhando para minhas filhas como pai, a gente fala que o amor de pai acaba? Não. Porque nós criamos algo íntimo. Uma relação íntima. E que isso não vem de nós. Com a pessoa que nós estamos casados, também, nós criamos uma relação íntima. E eu digo assim, não acaba. Ela pode silenciar. Mas o amor, se houve amor numa relação, esse amor não acaba. Porque o amor não acaba. Não, O amor é crescente. Não é amor, é. O amor é crescente. Eu só posso silenciar o amor se eu transformo o sentimento de amor em ódio. Aí você pode falar que sim, mesmo não acabou, você silenciou. E aí você vive de ódio, um pelo outro. Eu tenho acompanhado muitos casais e tenho visto isso. Como é que muda de uma hora para outra o sentimento. Mas tenho visto muitos casais falar isso na separação. Não, o amor acabou. Não acaba. O que acaba são os interesses. É isso que acaba. Os interesses. E às vezes nós estamos casados não por amor. Nós estamos casados por interesse. Então se acabou, o que acaba é o interesse. Porque o amor só nos constrói. O amor faz com que a gente, dentro do casamento, a gente se descubra. O a gente desabrocha, né? O autoconhecimento passa pela relação do casamento. Então, se ele é algo construído, se eu passo a me conhecer diante do outro, eu também passo a conhecer o que é amor. Essa que é a questão. Que nós desconhecemos. Agora, o amor, nós, quando casamos, nós não conhecemos a totalidade do amor. Nós casamos por interesse, não por amor. O amor é uma construção também. Diária. Eu sempre falo, diária. Diária. Eu sempre falo com a Ana Paula assim, nós estamos com 20 anos de construção de amor. Eu quero mais, pelo menos mais 40 anos. Então nós não chegamos nem na metade ainda. O que é o amor?
Né? Porque é uma construção. É uma Então eu não posso falar construção. que assim, eu te amava, eu deixei de amar, eu não amo. Não. Né? Desviou do caminho. Ser pai, para mim, passa por aí. Ser pai passa por um amor construtivo. E em construção. Então, quando minhas filhas casarem, quer dizer, o meu amor por elas, né, ele vai passar por uma outra fase. É uma construção mesmo. Então, né? E é isso que hoje me faz ser pai, faz, né, experimentar o que é ser pai. Né? Quer dizer, diante de toda essa história aí. Qual que é o maior desafio para você, diante de tudo isso que você falou? O maior desafio é, diante de tudo que eu falei, olha, essa Diante pergunta é dessa vivência difícil, da paternidade, a porque eu acho paternidade. legal que você, assim, tem muita postura, né? Tem muita firmeza, eu acho que isso faz muita diferença, tanto como pai, como dentro de uma relação a dois, né? E aí eu fico pensando assim, o que que é um desafio para você? Porque você parece ter muita facilidade realmente para se posicionar, mesmo que, né, para você também não seja tão fácil. Às vezes falando, né, a gente acha fácil, mas a É, gente sabe que não é fácil. Mas assim, o que que é um desafio assim? O que que é mais, o que que dentro de tudo que você viveu até hoje como pai, até mesmo na relação da Ana, o que que para você foi mais desafiador assim? eu vou te contar uma história. Quando você me perguntou assim, qual que é o tema? O que é ser pai? Né? Eu fiquei pensando o que nós iríamos dizer para você, o que era ser pai. Aí eu falei com a Ana assim, ó, fala com ela que para mim ser pai é ser o coração de Deus na família. É esse o meu desafio. Meu maior desafio é esse. Ser o coração de Deus na família. Mas o que é isso? Vamos entender o que é isso. Né? Sair da teoria. Porque você também estudou, né, dentro, né? Você tem esse estudo também, essa teoria, né? Sou teólogo, né? Então eu consigo teorizar algumas coisas. Então eu vou te contar uma historinha, rapidinho. Você já Adoro. conhece. Né? Existe uma família muito bem constituída e tinha duas filhas. Quem mandava era o pai, a mãe sempre na sombra. Então ela não aparece na história, ela está sempre na sombra ali do pai. A filha mais velha, ela tomou uma decisão na vida dela, uma opção da vida dela, de ficar em casa. Por ser mais velha, ela não casou, porque ela achava que tinha que cuidar dos pais, tinha que cuidar das coisas do pai, dos pais, cuidar das coisas da família. E ficou aquela mulher rancorosa dentro de casa, né? Sem casar, sem ter filho, só com as obrigações da casa. E a vida passou para ela, em determinado momento. E aí tinha a filha mais nova, que cresceu num outro contexto. Em determinado momento, a filha mais velha, para romper os padrões daquela época, da sociedade e os padrões do pai, chegou perto do pai e disse assim, pai, eu vou morar em outro lugar. Me dê a parte do que me cabe que eu vou embora. A mãe ficou de longe olhando. O pai não entendia inicialmente o que a filha estava querendo. Mas ele virou para ela e disse assim, tudo bem, é isso que você quer? Ela falou, sim, pai, é isso que eu quero. E ele falou assim, então toma o que é seu. Tá? E não falou mais nada. A filha arrumou a mala, arrumou suas coisas e foi embora. Passaram-se anos e ela experimentou de tudo na vida. Perdeu tudo. A única coisa que ela
ela perdeu até a dignidade por tudo que ela experimentou. A única coisa que ela não perdeu foi a vida. Até que ela compreendeu que o único tesouro, o único bem que ela tinha era a vida dela. E para restaurar a vida dela, ela tinha que voltar para o seu ponto de origem, para a sua fonte, para casa. Então ela tomou uma decisão difícil, muito difícil para ela, voltar para casa. Mas voltou. Então quando ela chegou, cheia de justificativas, de sentimento de culpa, de perdas, humilhada pela irmã mais velha, que queria matá-la, né? Não queria aceitá-la em casa, né? O pai simplesmente teve uma única atitude, depois de tudo. Um abraço. Só isso. E disse para ela assim, venha. Porque você estava perdida e foi encontrada. Estava morta, tornou a viver. Ou seja, só um coração aberto e amante pode ter essa atitude. Só. Porque nós, na nossa pequena razão e soberba, a única coisa que nós iríamos fazer é julgar e não aceitar de volta. Né? Ou cobrar em dobro o que levou. Mas a única lição é essa, que diante dos filhos não se cobra nada. Que diante dos filhos, a única coisa que nós podemos fazer é justamente isso. Acolher, abraçar com um coração amante. Essa é a herança que Deus nos deu quando nos torna pai. Porque a mãe já nasce assim. O pai não. A mãe já nasce, né? Com a graça. Nós pais precisamos de passar por isto para ter um coração desse dentro da família. Então foi espelhando nessa história, foi contemplando essa chegada, aquele abraço, foi que eu pude entender que nós não podemos criar nossos filhos com a razão, mas nós temos que criar nossos filhos com o coração. Lindo. E o coração suspende o juízo de valor, porque ele só ama. Porque amor não é valor. Amor é amor. Oh. Né? Esse é o desafio. Ser um coração de Deus na família. Perfeito. Viu? Profundo. É. Esse é um desafio para todos nós, né? Para todos nós. Mas o que eu quero reafirmar aqui, que assim, é que a mãe nasce assim, com esse coração amante. Né? É por isso que ela nunca abandona. E por que a mãe ficou silenciosa? Eu ia perguntar isso, por que ela ficou à sombra? Ela ficou à sombra porque ela sabia que o pai tinha que passar por aquilo. Ela não podia tomar a frente. Não, essa é muito sábia, porque eu já tinha falado há muito tempo. Eu sempre falei que na casa a mulher é o coração. Né? Mas eu fui começar a perceber que o homem também hoje, ele tem que deixar de ser a razão e passar a ser o coração. Porque os desafios dessa sociedade hoje, dos novos formatos de família, das relações hoje que são totalmente diferentes entre homens e mulheres, que não são doenças, que não são nada de
questões de cultura, de opção, disso, daquilo. Não. É uma nova humanidade que está aparecendo. Uma nova humanidade. Uma nova humanidade afetiva. Esse é o mundo dos nossos filhos. Não é o nosso mundo da razão mais. Não é. Mas o mundo do afeto. E quem ensina ao mundo o afeto são as mulheres. Porque elas são afetivas. Isso é delas. Então nós, homens e pais, é que temos que beber dessa fonte. Eu dou graças a Deus porque eu tenho 3 mulheres em casa. Nossa, tá cheio de água aí. Essa foi minha escola. Né? Três gerações. Então eu tive que aprender a lidar com uma, que é do meu tempo. Depois eu tive que aprender a lidar com uma outra, que é da geração aí do início do século XX, chamada geração milênio. E com uma outra, que é de uma outra geração, chamada geração agora da internet, né? Que é um povo virtual, que é totalmente diferente. Mas eu tive que começar a perceber que as nossas relações afetivas, elas sim estão mudando de padrão. Né? E nós temos que suspender o nosso juízo de valor em relação a tudo isso e começar a ver com o coração. Porque esse é o mundo dos nossos filhos. E se eu não souber prepará-las com esse coração, aí posso dizer que o mundo delas vai ser o pior de todos. Então o meu desafio é esse. É ir experimentando e encontrando esse coração de Deus na família. Não, foi lindo, Viu? lindo. Vou dormir assim hoje, profunda, né? É um desafio para todos nós mesmos, o sempre amar, né? Acolher. Essa mensagem do filho pródigo, né? Que você contou a história de outra forma, ela é linda mesmo. E a gente, meu desejo é ser assim. Continuar sendo essa mãe sábia, né? Porque, na realidade, eu não ia ficar... Hoje, eu não sei se eu ficaria em silêncio, não. Acho que eu já tinha dado umas cutucadas, assim. E aí? E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar? Né? Mas os seus não tão pequenos, né? Não, eu tenho muito para aprender ainda. E o fato de você, né, dessa forma tão sábia... e tão bonita de colocar isso, já vai despertando em mim, né? Para quem sabe, quando os meus filhos chegaram nos 18 anos, eu tá assim, tranquila, né? Vamos torcer para isso. Olha, eu tenho 1 minuto e 30, queria muito te agradecer, você enriqueceu muito, né? Acho que todo mundo que esteve presente vai sair daqui assim, suspirando. A Adri comentou, né? Feliz por saber que existem pais assim. Ela é sua comadre, né? A gente, mesmo assim, mas é verdade, ela tem toda a razão. Nossa, eu queria muito ter tido até um pai, assim, eu amo meu pai, honro meu pai, respeito meu pai, mas eu acho que essa postura paterna faz muita diferença na vida da gente. Obrigada, de verdade, pela sua sabedoria, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Sua família é linda, sou fã da Ana, das Anas, né? Das 3 Anas. As 3. E sua fã, eu vi que você está fazendo um trabalho lindo também, eu te sigo nas redes sociais. Parabéns, continue sendo o coração de Deus na família, que isso é a única coisa que vale mesmo. Obrigada, de coração, viu? Eu que te agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, por escutar um pouco da experiência, um pouco da história, e a todos que permaneceram aí. Né? Esse é só um momento mesmo de testemunho, de partilha, de uma caminhada longa ainda que temos a fazer. Muito obrigado. Obrigada, boa noite, fica com Deus. Boa noite.